A segunda vez que a gente se viu, aí, infelizmente, olha pra você ver a cabeça minha. Segunda vez que eu vi o cara, ele me pediu para namorar, eu aceitei. Nem se conheceu. Nem sabia assim, quem era, nem sabia o sobrenome, nem a vida dele, nada. Ele só falou que ele morava liberto, que ele era cristão, ou seja, eu acreditei no que ele falou. Né? Aí eu falei assim, eu posso pensar? Quando ele me pediu para namorar, eu falei, eu posso pensar? Ele falou assim, você tem 5 minutos. Ele falou? Você tem 5 minutos. Na hora que ele falou isso, eu tinha que ter falado na hora. Então, meu filho, eu tenho eternidade, porque eu não vou te dar a resposta. Se eu fosse inteligente como hoje, mas como eu também estava cega e doida para acontecer alguma coisa diferente, para provar para meu pai que eu era uma pessoa diferente, que eu conseguia alguém que me amava de verdade, aí foi aonde eu falei sim. Aí comecei a namorar com ele. Aí eu falei, só que você tem que conhecer meu pai. Aí quando eu levei ele para conhecer meu pai não concordou. Só que aí eu falei com meu pai, não, mas eu vou continuar. Ele falou, eu não estou vendo nada bom nesse cara. Aí a minha irmã, essa irmã que é a Lucinéia, ela tem uma visão espiritual muito grande também. Ela consegue ver muita coisa. Que Deus mostra para ela. Falou assim, Lucimar, sai fora. Isso aí é armadilha. Eu falei, mas você nem conhece ele, você está com ciúme de mim, você está com inveja, porque você queria estar namorando, você não está. Coisa de irmã. Nós temos quase a mesma idade, né? Diferente de um ano. Você está com inveja porque você não está namorando, não sei o quê. Ela falou, Lucimar, eu estou vendo que tem alguma coisa errada com esse cara. Esse cara tem alguma coisa de trevas nele. Você não está enxergando, que você está cega. Eu falei, não, eu estou gostando dele, eu vou namorar com ele. Aí eu passei por cima do meu pai, passei por cima da minha irmã e comecei a namorar com ele. Aí depois de uns 2 meses, aí pronto, aí conheci a família dele. Quando eu conheci a família dele, é aí que eu apaixonei por ele mesmo, porque a família dele é uma família muito tranquila. Todo mundo, assim, quase todo mundo cristão, a maioria, a sogra cristã, as irmãs dele, a maioria cristã, o irmão dele, diácono da igreja. Falei, tá vendo? Pessoal, tudo de Deus, gente. É aqui mesmo, só que eu não sabia que ele era o vilão. ele era a treva da casa, Jesus, era ele. Aí ele era o lobo, né? Aí a família, falei, não, que sogra abençoada. Mas ninguém falou nada? Não contaram nada, mas aí eles me explicou, olha, mas por isso que eles não contou, porque o negócio era muito sério. Porque se eles contassem, era coisa pesada. Mas era para ter contado mesmo assim, né? Tinha me livrado da situação, né? Apesar que disso tem coisa para acontecer, mas tinha me livrado da situação. Mas aí eu falei com minha sogra me chamou, depois que ela viu que o namoro estava ficando sério mesmo, ela falou assim, aqui, olha, você realmente quer continuar com ele? Aí eu falei, quero continuar com ele. Ela falou, se você quer continuar com ele, então você vai perguntar o passado dele. E eu não vou te falar, você vai perguntar para ele, que é você que vai casar com ele. Por que você não pergunta? Eu falei, não, você está certo, a senhora está certa, eu vou perguntar para ele. Aí eu perguntei ele, já 2 meses e meio mais ou menos de namoro. E meu pai sem concordar, e eu namorando. O negócio ficando cada vez mais forte, e meu pai não concordava, não. Mas ele aceitou, obrigado. Ele, tipo assim, eu aceito, mas não concordo. Porque ele viu que eu não ia parar mesmo, ele teve que aceitar. O cara ir lá em casa, sentar no sofá, não tinha saída. Aí ele falou assim, olha, eu não concordo, mas já que você quer, pode continuar. Aí, o que eu fiz? Aí eu levei lá, conversou com meu pai não concordou, continuei. Aí eu falei com ele assim, ô Carlos, eu queria saber seu passado. Ele falou, olha, se você quiser continuar comigo, nunca pergunta o meu passado. Já errou aí, né? Quer dizer, aonde tem oculto, Deus trabalha com coisas descobertas, não com coisa encoberta. Então, aí já tinha demônio. Porque é o oculto, o Deus revela o oculto escondido, né? Aí ele queria ocultar, trevas. Já tinha trevas. Mas a cegueira espiritual e a carência e a rebeldia falou, sabe de uma coisa? O importante é o presente. O importante é que agora ele está tranquilo, então não interessa o que ele fez no passado, não. Só que eu não sabia que ele não era liberto. Ele estava vivendo aquele momento. Não é nem do passado, né? Era presente mesmo. Era um presente escondido. Tipo assim, na hora certa vai mostrar as unhas. Tipo isso. Mas como ele queria pegar a menina virgenzinha da igreja, novinha, ele pensou, não, vou ter que segurar. Vou ter que fingir de bom agora, de um homem bom, para pelo menos conseguir trair essa irmãzinha da igreja. Né? Que é o que a maioria dos lobos faz. Né? Eles vestem de ovelha para pegar as irmãzinhas da igreja. Aí, dando minha filha uns 3 meses de namoro, eu já marco casamento. 3 meses de namoro, marco casamento. Aí já marquei casamento, sabe há quanto tempo? 5 meses de namoro. Sabia nada sobre ele, nada. Aí todo mundo falou, gente, você não vai casar, não. Aí minha irmã se levantou. Minha irmã ficou nervosa. Ela falou, ai, meu Deus, o que eu faço com essa menina? O que eu faço com ela? Ô, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, lá perto, e meu pai desesperado. Meu Deus, ela não pode casar com esse cara é estranho, ela não pode casar com ele. E aí a família dele percebeu também, não podia falar nada, foi deixando. Minha sogra tinha me avisado, eu não vou no seu casamento. Na hora do seu casamento, eu vou estar de joelho orando.
Não quero nem ver seu casamento. Olha pra você ver. Gente, todo mundo tava falando pra mim, só eu que não enxergava. Só eu que tava, todo mundo. Imagina a sogra, eu falo, eu nem vou. Que eu não vou participar de um trem desse e a pessoa... Se a mãe do cara falar isso... Meu Deus. Eu tava cega. A revolta tava... Eu queria ficar livre do meu pai. O meu erro foi esse. Eu queria ficar livre do meu pai de qualquer jeito. E eu pensei, casando, eu fico livre dele. Ainda próprio pra ele, que tem pessoa que me ama. Olha a cilada do diabo. Cegueira purinha. Quando você fica fraco, o diabo te pega, né? Aí pronto. Aí tinha um irmão, um pastor que morava lá perto de casa, que ele revelava. Tinha um pastor que morava lá perto de casa que revelava. Sabe essas igrejinhas de fundo de quintal que a pessoa abre ela mesma? Sei. Só que a minha irmã estava tão desesperada, a gente nunca gostou muito disso, que a gente acredita em revelação e tudo, só que a gente não concorda muito com esse negócio de ir atrás de profeta. A gente acha assim, se Deus quer falar, ele envia o profeta até a gente. Agora, se tiver num culto, Deus levantar alguém, Deus envia a pessoa até você. Sim. Mas você ficar caçando profeta é perigoso por quê? Porque se ficar caçando profeta, você pode pegar uma profetada, né? Profetada que fala, né? Aí você pode ter uma mensagem do diabo para você, principalmente para casamento. Aí deixa que, se Deus quiser fazer, ele faz a pessoa vir até você. Aí foi naquele momento ali que... Aí você sabe o que aconteceu? Minha filha. Nessa hora que ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá naquele quintalzinho, aquele pastor lá que faz revelação, ele fazia os cultos no quintal dele mesmo. Aqueles que fingem que é pentecostal e tudo, mas era pessoa falsa. A gente achava que... A gente ficava em dúvida, não sabia. Achava ele meio estranho, mas ele não mostrava nada, né? Então a gente achava que poderia ser cristão mesmo. Mas que era estranho, era. Aí minha filha falou, se ele falar que Deus mostrou que não é de Deus para você, para com isso agora. Porque a minha irmã estava desesperada. Sim. Falou, vou ter que levar esse pastor, que aqui perto de casa, que ele mexe com revelação. Aí, sabe o que aconteceu? Levou a gente. Aí, quando levou a gente para lá, o pastor começou a orar. De repente, o pastor falou... Ih, minha filha, já era para ter casado. Jesus, isso é de Deus demais. O que Deus uniu não separa o homem. Olha o diabo. Isso aí é Deus purinho. O diabo fala, o diabo dá uma gargalhada, né? A minha irmã ficou desesperada. Falou, agora pronto, acabou com a minha irmã. Que era a única chance que a gente tinha. Agora acabou com a minha irmã. Aí eu falei, aí eu tô assim para ela, eu falei com você que era de Deus. A cegueira. Eu falei com você que era de Deus, eu fiquei toda feliz. Minha filha, depois nós fomos descobrir. Esse pastor, sabe o que acontece com ele? Ele vai para o Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, eles matam ele com não sei quantos tiros. O pastor era traficante que estava correndo do Rio. Misericórdia. Correu para lá, fugiu do Rio, traficante, pesado. Olha aí. Então, ele não era pastor, não. Ele falou que era pastor para esconder da polícia. Sim. Olha para você ver. Ele estava lá escondido. Olha que perigo. É por isso que me deu essa profecia, uai. Pois de Deus não tinha dado, não. Já fala assim, minha irmã, você tá vendo demônio em sua vida? Não. Você, antes de tudo, já vou orar para o demônio sair de você. Porque a cegueira tá demais a não ser. Mas, como era o diabo, né, me enganou direitinho. Eu tava cega. Pronto. Aí nós marcamos o casamento. Meu casamento foi igual um funeral. Entrou meu pai de cabeça baixa, aí eu de cabeça baixa, quase chorando. Porque o que não tem a bênção, tem a maldição. O que não tem obediência é maldição. Então, casamento fora da bênção, da obediência, é maldição. Não tinha a bênção do meu pai. Sim. Então, não tinha a bênção de Deus. Aí, entrou todo mundo triste, fez festa e tudo, mas sabe aquela coisa, tudo forçado? Então, foi muito ruim. Minha sogra não foi muito ruim o meu casamento. Pronto, aí começou. Depois de 2 anos, mais ou menos, 2 anos, ele mostrou quem ele era. Começou? Como que começou? Aí ele mostrou quem ele era. Primeiro ele chegava, minha filha, com rosas para mim. Aí meu pai deu a casa que é do lado dele para nós morar. Sim. Que meu pai tinha a casa dele e uma casa do lado. Essa casa era como se fosse uma casa para ele alugar. Aí ele é um barracão. Sim. Aí ele deixou nós 2 morar lá. Aí, depois de 6 meses, eu engravidei do meu filho. Aí, fiz o Arthur. Aí, meu pai deixou a gente morando lá. Meu pai era doido com meu filho, né? Até para cuidar do meu filho também, mais perto dele. Sim. Aí, minha filha, do começo, ele levava rosas para mim, bombom, romântico. É uma maravilha. Nossa, olhava pro céu e falava, essas estrelas é você. Eu te dou as estrelas, eu te dou a lua. Danada. Dá a morte, né? Dá a morte. Aí, de repente, minha filha começa a luta. De repente, começa a luta. Aí, um dia, eu já passando mal na minha casa, sofrendo, porque ele começou a chegar tarde em casa. Começou a chegar todo dia tarde em casa. E eu comecei a ficar preocupada, porque ele trabalhava de mecânico. Eu pensava, talvez ele está arrumando carro dos outros na rua e tudo, o carro estragou no morro. Sim. E tal, que tinha um borrão lá em casa. Mas aí começou todo dia de chegar de madrugada. Aí até que começou a chegar tipo com mato e lama na perna, na roupa, sabe? Sim. Com coisa que tinha corrido de alguém.
Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu comecei a pedir a Deus assim, ó Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que está acontecendo alguma coisa. E aí meu pai sempre falava, a casa vai cair. Você vai descobrir quem esse homem é. Prepara que a casa vai... Meu pai sempre falava, a casa vai cair. E você vai descobrir quem ele é. Ah, pra quê? Foi, bateu e valeu. Aí teve um dia que eu fui dormir e ele pegou uma bolsa. Isso ele chegando em casa tarde, várias vezes já. E ele trabalhava fechado, tudo bonitinho. E eu peguei de terno e gravata. Olha. Tudo certinho. Maníaco mesmo. Com maníaco é assim, você sabe, né? Aí ele, todo mundo achava que era um homem de família. Tudo certinho. Porque eles se escondem, né? Na verdade. Sim. Mas as coisas que eles fazem errado é quando eles estão nas madrugadas. Pegou uma bolsa, pegou e colocou umas coisas na bolsa, não deixou eu ver. Aí eu falei, ai meu Deus, o que esse homem está fazendo? Aí eu comecei a orar. Falei, Deus, mostra o que está acontecendo. Mas antes disso, eu já comecei uma campanha na minha casa com as irmãs do Cio de Oração. Que aí eu vi que o bicho estava começando a pegar. Eu vi que estava chegando muito tarde, a boca muito seca, o olho muito vermelho. Eu nunca vi fumando, mas o olho muito vermelho, a boca muito seca. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Aí eu comecei a fazer uma campanha de oração lá em casa. E quando as irmãs chegavam na porta da sala, ele já corria para a porta da cozinha. Ele já fugia. Ele saía e já ia para a rua. Ele não aguentava dentro de casa quando as irmãs entravam. Sim. Porque já era o demônio sabendo que ia ser revelado o que ele estava fazendo, né? Deus ia mostrar o que estava oculto. Sim. Falei, Deus, eu não estou aguentando mais, o homem chega só de madrugada, então já vou mostrar o que está acontecendo? Aí Deus foi e começou, minha filha. E não mostrou mesmo? Aí, de repente, nesse dia, ele pega a bolsa e falou assim, o que tem dentro dessa bolsa? Ele falou assim, não, eu estou indo na igreja lá no bairro tal. Eu falei, mas o que você está levando aí? Ele falou assim, não é nada da sua conta, não. E não deixou eu ver. Aí foi. Aí, quando deu umas 11 horas da noite, eu e meu filhinho em casa, bebê, né? Meu filho era bebê ainda. Aí, eu comecei a sentir mal, 11 horas da noite. E aí, eu comecei a passar mal, comecei a orar. Deus, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa. Estava acontecendo mesmo. Te falei que eu sou sensível nessa parte, Deus me mostra as coisas. Aí, Deus já estava me mostrando que alguma coisa estava acontecendo. Aí, eu lá, meu filho, meu pai dormindo na casa da minha madrasta, né? E eu lá com meu filho sozinha. Aí, de repente, minha filha, ele chega, mais ou menos de madrugada. Chega ele, com o olho regalado. Aí chegou com o olho regalado e falou, vão dormir. Eu falei, não, mas por que você está com tanta pressa? Que está acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, eu quero dormir logo. Aí deitou. Só que ele deitava e dormia na hora. Não sei, o homem é assim, dorme na hora, né? Só que ele deitou e não conseguia fechar o olho. Ele estava muito assustado. Aí eu já achei estranho. Falei, está acontecendo alguma coisa, que ele não consegue fechar o olho. Ele estava com o olho regalado e fingindo que estava quietinho, mas ele queria que eu ficasse quieta. Aí quando dá 3 da manhã, chama no portão. Aí eu falei, ô Carlos, tá chamando no portão. Aí tá chamando, Carlos, você tá aí? Tranquilo, aquela voz tranquila. Sim. Eu falei, tem alguém te chamando no portão. Ele falou, não, deve ser alguém querendo que eu socorro carro, porque ele é mecânico, então a pessoa chamava ele mais tarde, porque o carro não subiu o morro, ele tinha que socorrer. Mas mesmo assim, 3 horas da manhã era muito estranho, né? Tarde, aí já era demais, né? Aí quem anda nesse horário? Só bandido. Aí, só bandido. Aí chamando no portão. Aí eu falei, eu vou ver quem é. Quando eu chego na janela para ver, eu vejo um tanto de polícia. Tudo com a arma na mão. Aí eu falei, meu Deus. Ô, Carlos, quem está na porta é a polícia. Ele falou, não atende, não entra para dentro e fecha a janela, fica quietinha. Aí fiquei quieta. Aí eu não deitei, não, fiquei em pé. E ele ficou lá no quarto, lá, sem saber o que fazia. Aí a polícia está assim, Carlos, a gente sabe que você está aí. Pode atender e sabe que você está aí. Aí eu falei, ô Carlos, realmente, eu vou ter que atender, porque ele sabe que você está aqui. Quando eu falei isso, ele já começou a arrombar uma janela que nós tinha de construção no fundo e começou a quebrar ela e pular para o outro lado. Quando a polícia ouviu o barulho dele fugindo, e eu sem entender nada que estava acontecendo. Eu fiquei no meio, e meu filho no berço dormindo. Meu filhinho no berço dormindo. Acho que tinha um aninho e meio, mais ou menos. A polícia começa a chutar o portão e começa, abre esse portão, dona, agora! Abre o portão agora, que ele está fugindo. Aí a polícia começa a atirar, minha filha, tanto de polícia começa a atirar no quintal da minha casa. E meu filho lá dentro, o bebezinho, começa a atirar para a parede, atirar para tudo quanto é lado. E eu no meio do tiro, e até pegou minha cachorra começou a gritar, atirou na minha cachorra. E aquela loucura. O que eu fiz? No meio do tiro, eu corri, consegui abrir o portão, porque eu estava nervosa, tremendo, eu não consegui abrir, a chave caía, até consegui abrir. Consegui abrir o portão, a polícia entrou, aí outros policiais já desceu por baixo, já atirando para pegar ele no fundo, que ele percebeu que ele correu para o fundo. Será que a cachorrinha morreu? Não, ela acho que ela não morreu. Eu acho que o tiro pegou no pé dela, uma coisa assim. Meu Deus. Ela parece que ela não morreu. É que eu tenho uma, eu fiquei até... Não, mas ela não morreu, não. Pegou, parece que foi no pé.
Ela não morreu, mas pegou que nela, bom. que ela gritou muito. Meu Mas foi um Deus. lugar que não dava pra matar, sabe? Sim. Eu pego meu filhinho novinho, de um ano e Meu pouco, e saio no Deus. meio do tiro com ele no colo. E corro lá, meu pai dormiu no andar de cima. E corro lá e subo pra colocar meu filho lá no, no quarto do meu pai, porque aí eu fui, bati na porta do meu pai já começou a ver o barulho e veio, né? Sim. Aí eu já encontrei com meu pai, com meu filhinho no colo. Falei, pai, coloca ele aí com a mãe, que eu chamava ela de mãe, né? Coloca ele aí com ela e vem que o bicho pegou aqui. Agora o bicho tá pegando. Aí vem pra cá logo, vamos pra lá. Ele falou, a casa caiu? Eu falei, pai, caiu. A casa caiu. Ele falava isso todo dia comigo, a casa vai cair. Meu Você vai descobrir Deus. que homem é esse. E ele não sabia de nada. Só que ele sentia, Sim, né? Ele sim, mesmo sentia. é. Eu tava Pai, cega, ele mãe, sentia. E a oração que foi feita lá em casa pra Deus mostrar. A campanha de oração com as irmãs do Cid de oração. O diabo não aguenta, não. Então. As irmãs do coco, o diabo não dá conta, filho. Não dá conta mesmo. Eles têm que mostrar o que ele tá fazendo mesmo. Deus revela tudo. Nem demorou, né? Nem Foi demorou. rapidinho. Aí, de repente, a polícia vai e começa a procurar ele e foge. Aí a polícia entra na minha casa e começa a jogar tudo pra cima. Tudo. Começou a jogar tudo pra cima. Colchão, procurando droga. Falei, gente, eu nunca vi esse homem fumando. Aí a polícia tá assim, calma, dona, calma. Mas, ô, gente, o que ele fez? Eu chorando, tremendo, desesperada. Gente, o que ele fez? Alguém me fala, por favor, o que ele fez? Calma que a senhora não vai acreditar. Não adianta falar que agora a senhora não vai acreditar. A gente vai falar daqui a pouco. Aí o tenente vai conversar com a senhora. Aí o tenente veio. Ele já tinha fugido. Meu menino estava com meu pai estava lá. Aí o tenente falou assim, olha, mais ou menos 11 horas da noite, o horário que eu passei mal, o seu esposo estava tentando estuprar uma moça lá no bairro tal. Meu Deus. Nesse horário. Só que ele só não conseguiu estuprar ela porque quando ela subiu o morro, que ele pegou ela e levou pro lote vago, que ele começou a tirar a roupa dela, ele não sabia que o irmão dela estava vindo mais atrás. Ele achou que ela estava sozinha. Então, quando ele pegou ela, o irmão dela passou e viu um homem lutando com a menina no escuro, no lote vago, que é na rua da casa deles. Sim. Aí ele correu na casa dele e falou, mãe, o nome da menina é Patrícia. A Patrícia chegou aí? Aí ele falou assim, não chegou. Aí ele já veio para Sim. matar meu marido. Ele já veio cego. Aí ele já veio cego. Aí veio minha irmã. Ela estava comigo, uma menina de cabelo cacheado, lá no escuro, e ela não chegou a ela. Aí ele já entrou, aí quando ele entrou em cima, que ele já partiu para cima do meu marido, aí os dois começaram a rolar no chão, começou a lutar. E aí, minha filha, meu marido tinha. Aí a polícia falou assim: dentro da bolsa dele, ele tinha um pedaço de cobertor, uma faca e uma corda. É o que ele tinha colocado na bolsa quando ele saiu. Demônio pra puro, matar... né? Demônio puro. Quem ia estrupar, ele ia matar também? Marrar, né? Misericórdia. Amedrontar, não sei o que ele ia arrumar. Mas é o que ele pegou. Ah, minha filha, de repente, chega ele lá em casa, porque ele conseguiu fugir. O cara era esperto. Aí foi a hora que ele chegou lá em casa. E parece que ele foi a pé. E é uma distância bem grande. Parece que foi a pé de madrugada. Ele chegou, deve ter ido correndo. Ele era altão, então ele correu bastante. Aí ele chegou lá em casa de madrugada. Então, nessa hora que ele estava correndo desse cara. E aí o cara chamou a polícia, né? Só que Deus é tão bom que, além de ele pegar essas coisas, ele pegou a Bíblia também. Só que na Bíblia que ele pegou, fingindo que ia para a igreja, que ele estava fingindo que ele tinha ido para a igreja, por isso que ele pegou a Bíblia. Tava a foto dele, o nome da rua que ele morava, o número da casa, tudo, telefone, tudo direitinho, a foto dele lá de todo tamanho. Aí a polícia pegou... Ficou aberta no lugar que estava o lugar, tudo mostrando sobre os dados dele. Por isso que a polícia achou a casa, né? A casa de Não, vocês. a polícia foi lá rindo. Esse aqui deixou tudo pronto para nós. Deus. E ele ainda foi para casa ainda. Olha pra você ver. Mas aqui, as orações, Deus não ia deixar ele fugir mais, não. Sim. As orações era para Deus revelar o que estava acontecendo. Então, mesmo se ele quisesse, ele não ia conseguir mais sair. Aí, naquele momento, Deus ia mostrar o que estava acontecendo. Aí, mesmo que ele fugiu lá para baixo, mas pelo menos eu também descobri o que tinha acontecido. Né? A gente descobriu Todo tudo. mundo descobriu. Todo mundo descobriu. Mas não quer acreditar, não, minha filha. A esposa não quer acreditar nisso de jeito nenhum. A esposa acredita em qualquer coisa, menos isso. Senão, eu tô aqui nova, casadinha com ele tirou minha virgindade, por cara fazer isso com outras mulheres. Não, isso aí não. Qualquer outra coisa, menos isso. O cara me pegou virgem, ele nem fazer isso comigo, não. Na mente da gente, ele valorizou nada. Para ele é um pedaço de carne, valorizou nada. Aí, pronto, ele conseguiu fugir do flagrante. Quando foge do flagrante, a polícia não pode pegar. Aí a polícia só pode pegar depois que juntar provas. Aí pronto, aí meu pai levou eu na casa dessa menina, foi muito difícil eu ter que ver essa menina, ela chorando muito, conversei com ela, fiquei muito triste pela menina, muito, muito triste mesmo pelo sofrimento da menina. Ele não chegou a conseguir violentá-la, mas violentou a mente dela, né? Então ele destruiu a mente da menina, ele foi um canalha mesmo com a menina, um monstro, né?
Aí a menina ficou lá, que Deus abençoe, que essa menina tenha sido curada, que eu não vi mais, né, falar sobre ela, mas Deus abençoe que ela tenha buscado cura, tadinha, e tudo, porque foi o demônio mesmo que usou dele mesmo, o diabo, ele estava cheio de demônio nessa hora. Uma pessoa para fazer isso, não tem como ela não estar cheia de demônio, né? Sim. Totalmente a mente cauterizada. E aí eu fiquei muito triste pela menina, com muita dó da menina mesmo, muito chateada pela menina, pela família. Aí a menina ficava assim, ô moça, não fica esse homem não, esse homem é doido, ele vai te matar, tadinha, ela falava comigo. Só que eu também tinha o meu lado, era o pai do meu filho, eu casei com ele, eu também tinha medo dele. Então, assim, eu tinha outra história, era um casamento, aí a gente também sabe a situação do divórcio, é uma luta. A minha mente estava um turbilhão, tinha acabado de casar, eu estava praticamente na lua de mel. Sim. 1 ano e pouco, 2 anos, eu estava na lua de mel com ele ainda. Meio que lua de mel ainda, vivendo com o mês do casamento, né? Aí pronto, aí minha filha, depois disso, a polícia, ele fugiu do flagrante. Aí ele foi lá em casa, ele voltou lá em casa depois, ele fugiu. Aí depois a polícia falou, não dorme aqui não, porque ele pode voltar e a gente não sabe como é que ele está. Dorme na casa do seu pai. Aí eu fui para casa do meu pai, dormi na casa do meu pai, e realmente ele voltou. A gente ouviu a luz acendendo, ele arrumou, colocou tudo no lugar. No outro dia eu voltei, estava tudo arrumado, tudo que estava jogado, ele arrumou tudo, deixou tudo arrumadinho. Ele deixou uma carta para mim, falando, olha, não foi eu que fiz isso, é mentira deles. Aí ele começou a se dar como inocente. Não foi eu, isso é mentira deles, armado contra mim. Aí, como ele era tão esperto, ele falou, eu ia pensar, como que ele sabe o que ele estava falando, então? Aí ele falou, aí ele escreveu na carta, eu ouvi eles passando, eu estava escondido, quando eu fugi do flagrante, eu ouvi eles passando e falando. Mas como é que ele era esperto? Que eu ia pensar, como é que ele sabe, sendo que não foi ele, o que estava acontecendo? E para mim, por que ele correu se não era ele? Olha, você vê que mentirada? Lógico que era ele. Aí a Bíblia lá, com a foto dele, a bolsa dele, tudo. Sim. Mas a gente que é esposa, nessa hora a gente tranca a mente da gente. A gente nunca. A gente vem na negação. Ver a verdade, a gente não quer ver nada porque a gente sofre. Fica então cega. É a negação. Sim, é o momento da negação. Sim. Aí foi onde ele. Aí de repente ele fugiu, aí foi triste. Essa parte foi muito triste, que foi a parte que ele veio, ele voltou lá em casa, e foi a parte de despedir do meu filho. Aí doeu muito. Essa parte doeu, porque meu filho já ficava em pezinho, né? Quase 2 aninhos. Aí ele ajoelhou na frente do meu filho e olhou no olho do meu filho com a bolsa dele, magrinho, pele e osso já, estava acabado. Deus. E eu veio naquela situação e saber que tudo era por causa da minha desobediência. Mas ele ia para onde? Para cadeia? Não, ele ia embora, fugir. Ele queria fugir. Porque ali ele ainda podia fugir, porque a polícia não podia pegar ele ainda. Tava ali. Porque ele fugiu do flagrante. Prova, né? Você acredita que quando a pessoa foge do flagrante, a polícia vê ela e não pega? Diz que não pode. Só pode pegar depois que tiver provas mesmo. Sim, depois que foge do flagrante, tem que esperar mais provas para pegar. Aí teve que juntar provas. Enquanto estiver juntando provas, não pode mexer. Então a polícia até finge, tá tudo bem, deixa ele aí ver ele, só ficar tranquilo, viu? Mas sabe que vai pegar. Entendeu? Sim, a polícia vai dando corda, sabe? Aí ele foi e negando que não era ele, mas aí quando ele ajoelhou pro filho dele, aí ele falou, o papai te ama, mas o papai vai embora. O papai vai se despedir de você. E naquele momento eu fiquei com dó porque o meu filho começou a chorar como estivesse entendendo. E ele era uma criancinha. Aí as águas começou a descer. Sabe quando você chora assim, sim, sem fazer barulho? Só as águas de sentimento? Aí as águas começou a descer no olhinho do meu filho. E quando eu vi aquela cena, ele chorando de um lado, com a vida destruída, derrotado, porque por mais que ele for usado por Satanás, o diabo usou dele e tudo, é uma alma. Ali era uma alma que o diabo estava destruindo. Porque eu sei que é muito fácil a pessoa... Quem ouve meu testemunho mesmo fica... Nós tinha que matar. Eu sei que as pessoas pensam assim. Só que as pessoas esquecem também que aquilo ali é uma alma que deu brecha para Satanás. E aí Satanás aproveita da fraqueza da pessoa e destrói a vida da pessoa. Ali estava destruindo um pai também, que tinha um filho, um marido, que estava com a mente toda cauterizada. E com certeza também veio de revolta. Porque ele também tem uma história. Sim. Com 16 anos, ele saiu de casa também e conheceu o mundo com 16 anos, porque o padrasto dele, ele não dava certo com o padrasto, não sei o que ele arrumou lá, aí ele saiu de casa com 16 anos. Aí foi conhecer o mundo também com 16 anos. Todo mundo tem uma história. E aí, lá no mundo, ele sofreu muito também. Passou fome, sofreu muita coisa no mundo. Sim. No mundão, né, lá fora. Pai do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Anderson Santana, você está no canal Soldado de Cristo. Fique com mais esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like.